pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã e essa é a manhã que Deus preparou para nós. A pergunta que eu deixo aqui é: você sabe o que é a meditação? Você já meditou na palavra de Deus? Já refletiu acerca das coisas de Deus? E hoje nós vamos aprender um tema bem interessante: os 7 assuntos sagrados que aparecem na meditação puritana. O movimento puritano foi um movimento que houve ali no século XVII, principalmente na Inglaterra, mas que se espalhou por toda a Europa, que percebeu que a igreja, a religiosidade protestante, de alguma maneira havia perdido a essência da reforma protestante. Então alguns irmãos se levantaram com as suas vidas consagradas, santificadas, piedosas, e começaram esse movimento chamado movimento puritano, para trazer de volta a pureza, a essência da igreja neotestamentária e da própria reforma protestante, a essência que havia se perdido a partir de 2, 3 séculos, já estava perdendo a essência daquilo que Deus estava fazendo. Então nós vamos falar hoje sobre os 7 assuntos sagrados que aparecem na meditação puritana. E o tema é a bênção da meditação. Nós estamos baseados no Salmo 119, 48, onde a Bíblia Sagrada diz: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Presta atenção no final: e meditarei nos teus decretos. Então nós vamos aprender que a alma humana ela tem 3 funções básicas: a mente, ou seja, o intelecto, a razão. Outra é a vontade, poder de decisão, a escolha, também conhecido como volição, e as emoções e sentimentos, que é a nossa parte, a nossa vida afetiva, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a alma humana, que vai meditar na palavra de Deus, tem mente, vontade e emoções. Nós devemos chamar a nossa mente as verdades bíblicas do Senhor, conforme nós lemos aqui no Salmo 119, 48, onde serão lembradas por nós mesmos e também serão refletidas, contempladas, pensadas. Sabe, irmãos, isso é um grande desafio para nós. A maioria das pessoas, elas entram em piloto automático na vida espiritual. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas que fazem reflexão, meditação, contemplação dos fatos acerca de Deus, das verdades encontradas na lei de Deus, nos mandamentos do Senhor. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Você também pode encontrar uma outra referência bíblica, é Filipenses 4, de 7 a 9. Então, nós precisamos depositar essas verdades de Deus no nosso coração. Para quê? Para que a nossa vontade se sujeite à vontade de Deus. Vou repetir: que a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade se sujeite à vontade de Deus. Por isso que é importante a meditação, a reflexão, é um dos principais meios que o Espírito Santo utiliza para santificar o cristão. Então, se você quer crescer na santificação, na vida piedosa, na vida consagrada, numa vida séria, legítima, autêntica, genuína com o Senhor Jesus, você precisa conhecer a bênção da meditação. Mas quais são os 7 assuntos sagrados que os puritanos meditavam ou contemplavam da parte do Senhor, da parte da palavra de Deus? Primeiro assunto que eles meditavam era a majestade de Deus. Então é muito importante nós pensarmos sobre a santidade de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Tudo isso nos faz levar a uma meditação, a uma reflexão sobre a majestade de Deus. O Salmo 78 diz assim, o Salmo 145 diz: o melhor cristão, é aquele que tem a mais plena impressão sobre a sua alma pelo conhecimento de Deus em todos os seus atributos. O Salmo 145, 5 diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Como é bom nós meditarmos nas maravilhas de Deus, nas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Leia também o Salmo 78, de 1 a 7, e você vai refletir, meditar sobre a majestade de Deus.
Outra coisa muito importante, o segundo assunto que os puritanos meditavam com relação a Deus é a severidade do pecado. Então, quando você medita, a bênção da meditação te leva a compreender, a refletir sobre a severidade do pecado. É uma coisa que a Bíblia Sagrada fala o tempo todo, a severidade, o quão sério é o pecado. Então, para os puritanos, a severidade do pecado e o conhecimento de Deus, eles estão interligados. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu compreendo, eu medito, eu penso, eu reflito sobre a severidade do pecado. Quando consideramos a santidade desse Deus maravilhoso, somos relembrados da nossa própria impureza, da nossa própria pecaminosidade. Isso, claro, nos leva a nos lançarmos nos seus braços de amor, nos seus braços de misericórdia. Pessoas, amados, chegam ao entendimento apropriado da escuridão do pecado somente à luz da santidade divina. Eles conseguem então enxergar seu pecado como um ataque contra Deus. Daí a seriedade do pecado. O pecado é um ataque direto, é uma afronta contra o caráter santo de Deus. Joseph Alleine, que é um dos grandes pensadores do século XVII, ele fala em meditar no número de pecados, na gravidade do pecado, na deformidade do pecado e na torpeza do pecado. Tudo isso com relação ao pecado na nossa vida, não é na vida dos outros, não é acusando os outros, não é criticando e julgando os outros, não. Olhando para nós mesmos, na severidade do nosso pecado. 1 João 3,9, a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, meu irmão, pois o que permanece nele, ou seja, em Deus, em Cristo, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vou repetir: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus, quem verdadeiramente nasceu de novo, é regenerado, transformado, verdadeiro convertido, não pode viver pecando. O pecado será um acidente na vida dele, um tropeço, um momento de falta de vigilância, acabou tropeçando, mas logo ele se levanta em Deus, se arrepende, modifica aquele comportamento, porque ele entende, segunda questão, a severidade do pecado. Terceiro assunto que os puritanos meditavam na presença do Senhor é a beleza de Cristo. Será que você já pensou hoje sobre a beleza do teu Salvador, do teu Senhor, a beleza de Cristo? Ela só pode ser apreciada após o reconhecimento da majestade divina e da severidade do pecado. Enquanto os homens não tiverem cansados e oprimidos, com seus corações aflitos, eles não buscarão a cura em Cristo, nem perguntarão ao Senhor o que devemos fazer. Então, ao chegar a esse ponto, nós veremos então a beleza do amor de Jesus por nós. Como diz Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Então nós pensaremos, refletiremos, meditaremos que só Ele, só Jesus pode retirar a distância entre Deus, um Deus glorioso, e uma criatura pecaminosa. Só Jesus pode reconciliar o nosso coração com esse Deus maravilhoso, né? Gurnall, um outro pensador da época dos puritanos, ele dizia: banhe a tua alma com a frequente meditação do amor de Cristo. E eu deixo essa frase para você: mergulhe a alma na frequente meditação do amor de Cristo. O quanto Cristo te amou, o que ele fez como prova desse amor. O quarto assunto que os puritanos pensavam muito é a certeza da morte. E é importante nós pensarmos sobre isso, sobre a certeza da morte. É uma das coisas que esse Covid, né, essa pandemia mundial, está nos levando a pensar e refletir sobre a certeza da morte, sobre a possibilidade da morte, sobre a fragilidade da vida. Então, olha que importante o que diz Bolton, um outro puritano, outro pensador do século XVII, ele diz: se desejas exercitar-te na santidade, pense com frequência no dia da sua morte. Ou seja, quem pensa sobre a morte, quem reflete sobre a morte,
ele se exercita na santidade, ele anda em dia com Deus, porque ele não sabe se amanhã ele já vai se encontrar com Deus através da morte. Então todos os prazeres, tesouros e confortos dessa vida serão subitamente deixados para trás no dia da sua morte. Nada podemos levar dessa vida, meu irmão, minha irmã, até o corpo será transformado, é o que diz a Bíblia Sagrada, tudo nessa vida será consumido no dia da nossa morte. Hebreus 9, 27, a Bíblia Sagrada diz, é assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo eterno. Então vai haver um acerto de contas diante de Deus, logo após a nossa morte física ou o arrebatamento da igreja. Então fique em dia com Deus, medite sobre a morte, sobre a fragilidade da vida. A certeza da morte é um fato, uma realidade bíblica, é uma verdade absoluta de Deus. Lembre-se disso, assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não tem esse negócio de transmigração da alma, a minha alma vai se purificando ao longo das gerações, eu vou aparecer numa abelhinha, num cavalo, num negócio, num outro corpo, numa outra vida. Isso não existe. O homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo, diz a palavra de Deus, uma prestação de conta, um juízo, um acerto do que você fez com a sua vida diante de Deus. Isso nos leva a uma vida piedosa, santificada, porque nós não sabemos o dia em que vamos morrer. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Então, Deus sabe quantos dias você e eu vamos viver. E o dia exato que nós vamos morrer, mas nós não sabemos, por isso precisamos meditar na certeza da morte. O quinto assunto que os puritanos meditavam é o julgamento final, que tem relação com isso que nós estamos falando. Então pense, medite, contemple, reflita sobre o chamado de Deus a toda a humanidade quanto ao julgamento eterno. Haverá um juízo, haverá um julgamento eterno. E como é que será o relato de todas as coisas feitas na carne? O que é que você tem feito com o seu corpo? O que é que você tem feito com a sua vida? Que tipo de vida você tem levado nessa terra? Nós temos que pensar, nós temos que meditar em tudo isso. Como será diante da revelação aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta com relação aos pecados secretos que você produziu, as coisas escondidas que talvez você deixou para trás, escondeu, colocou debaixo do tapete? Como é que vai ser essa revelação diante de Deus? A Bíblia diz que tudo aquilo que está oculto um dia será revelado, será trazido à tona, à luz. Como é que será ouvir a terrível sentença de condenação aos tormentos e horrores eternos no inferno? Então, tudo isso nós temos que pensar, refletir, até para que possamos viver uma vida séria com o nosso Deus de santificação, purificação e consagração diante de Deus. Reflita, pense, medite sobre o julgamento final, é importante. É o quinto assunto que os puritanos pensavam na presença do Senhor. O sexto assunto que os puritanos pensavam na presença do Senhor é a miséria do inferno. É importante nós pensarmos, além do julgamento, além da certeza da morte, pensarmos também na miséria do inferno. Como é que vai ser o inferno? Nós refletirmos, meditarmos, pensarmos nisso é importante. O inferno, querido, a Bíblia descreve como um lugar de miséria pessoal. Por quê? Porque as pessoas terão a privação da gloriosa presença de Deus. Imagina você ser banido da presença abençoadora de Deus por toda a eternidade. Os pecadores perderão também os prazeres terrenos, entre aspas, os contentamentos da carne que o diabo oferece aqui agora, esses prazeres que a gente chama de prazeres efêmeros. Eles perderão também o favor espiritual, a esperança eterna. A preciosa alma será corrompida, perdida por toda a eternidade. Perderão o privilégio de estar na comunhão com todos os santos, com os homens e mulheres piedosos, com os salvos redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Uma separação eterna de toda e qualquer alegria, de toda e qualquer felicidade, de todas as bem-aventuranças eternas. É o que vai acontecer com aqueles que forem lançados no inferno. Mateus 25, 41, a Bíblia diz:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno não foi feito para o ser humano. Só vai para lá quem desprezar o amor de Deus, quem virar as costas para a graça divina, para a compaixão e misericórdia do Senhor. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, é o que diz Mateus 25, 41. Serão privados de tudo aquilo que é bom, serão cheios de tudo aquilo que é mal, experimentarão a ira divina sobre si. Isso é uma coisa terrível. Jesus diz, haverá choro e ranger de dentes. Choro, pranto e ranger de dentes. E eles ganharão uma perfeição de pecado e uma plenitude de angústia por toda a eternidade. Eu não quero ir para lá, tomara que você também não. Então leve uma vida séria de santificação, de honra, de consagração diante de Deus. E o último assunto que os piedosos meditavam, pensavam, refletiam, contemplavam, analisavam, é a glória do céu. Além de nós pensarmos sobre a miséria do inferno, eles pensavam também, refletiam sobre a glória do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ir para o céu? Você está se preparando para ir para o céu? É lá no céu, querido, que o cristão obterá libertação total do pecado. Glória a Deus. Da vontade de cometer e ser tentado pelo pecado. Somente lá no céu seremos livres completamente disso. Teremos a libertação total das dores e dos sofrimentos dessa terra. Porque a Bíblia diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Teremos a companhia dos nossos irmãos, dos santos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Está lá em Hebreus 12, 22 a 24. E nós teremos também uma comunhão mais próxima ainda com Jesus. O veremos assim como Ele é. O verei como Ele é. Seremos como Ele é. Teremos um corpo glorificado como Ele tem. Richard Baxter dizia o seguinte, um outro pensador puritano, ele diz, aquilo que nos dará a maior felicidade quando possuirmos, nos fará mais alegre quando meditarmos. Ou seja, quanto mais nós meditarmos acerca do céu, acerca da glorioso lar celestial que Deus tem preparado para nós, isso dará maior felicidade quando possuirmos, quando adentrarmos naquele lugar maravilhoso. Quais serão os resultados? Para finalizar, quais serão os resultados da reflexão e meditação nessas verdades eternas? Quais são elas? Vamos repetir. Primeiro, meditar sobre a majestade de Deus. Segundo, meditar sobre a severidade do pecado. Terceiro, meditar sobre a beleza de Cristo, o amor incomparável de Jesus. Quarto, meditar sobre a certeza da morte. Quinto, meditar sobre o julgamento final. Sexto, meditar sobre a miséria do inferno. E sétimo, meditar sobre a glória do céu. Quais são os resultados da reflexão, da meditação dessas verdades eternas? Primeiro, nos dará um vislumbre da majestade de Deus, produzindo em nós temor a Deus e amor a Deus. Segundo, nos dará também um senso da severidade do pecado, produzindo tristeza diante do pecado e ódio pelo pecado, porque Deus é um Deus santo. Terceiro, nosso amor é direcionado ao supremo bem, que é Deus, e o nosso ódio será direcionado ao supremo mal, que é o pecado. Quarto, nos dará também um gostinho da beleza de Cristo, despertando em nós o desejo de desfrutar mais e mais do seu amor e da sua presença. Outra coisa importante é que produzirá em nós o que os puritanos chamavam de mentalidade celestial. Coloca a mão na sua cabeça e fala comigo: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Senhor, eu quero, assim como os puritanos tinham no século XVII, eu quero ter uma mentalidade celestial. É o que será produzido quando nós meditarmos, quando nós desfrutarmos da bênção da contemplação, da bênção da reflexão, da bênção da meditação. Olha o que diz o Wallace, um outro puritano, ele diz: absorvido nas coisas de Deus, distante do mundo e em profunda comunhão com Deus, nós estaremos, louvado seja o Senhor. Ele também diz, é atar o seu coração mais próximo de Deus, fazendo com que tudo mais se torne fútil,
e insignificante. Deus seja tudo em todos, louvado seja o nome do Senhor. E Joel Beck, também um outro puritano muito importante dentro da história da igreja, ele diz: um estorvo para os cristãos nos dias de hoje é o nosso fracasso em cultivar o conhecimento espiritual. Falhamos em dar tempo suficiente para a oração, para a leitura da palavra, e temos abandonado o tempo para a prática da meditação. Então eu te desafio aqui, querida, essa palavra vem com esse objetivo, te levar a entender a importância da reflexão nesses 7 pontos que nós mencionamos. A bênção da meditação, como era no século XVII, na época dos puritanos, que buscaram se consagrar, viver uma vida piedosa, pura, trazer de volta a pureza do Evangelho de Jesus, os princípios neotestamentários, os princípios da reforma, essenciais da reforma protestante. Eu e você também precisamos meditar em Deus, crescer no Senhor, florescer nesse Deus maravilhoso, para que Cristo seja tudo em todos, porque nele nos movemos, nele nós existimos, ele é o centro de todas as coisas, ele merece a primazia, ele é a nossa herança, é o nosso tesouro, é o amado da nossa alma, Jesus de Nazaré. Então, espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento teológico, bíblico, para o seu crescimento espiritual com Deus. E eu te desafio a dedicar mais tempo de oração, de meditação na palavra e de reflexão nesses 7 pontos essenciais para que possamos viver essa vida santificada diante do Senhor. Se você tiver qualquer pedido de oração, deixe na descrição os pedidos de oração. Compartilhe também, eu te peço aqui encarecidamente, compartilhe com seus amigos, seu WhatsApp, nas suas redes sociais, esse vídeo com outras pessoas. Assim como você foi abençoado, você pode abençoar outras pessoas. Também descreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Manda um abraço para nós, de qual cidade, da onde você está nos assistindo. E não esqueça de seguir o nosso Facebook, o nosso YouTube e também entrar no nosso site pastorgiovanni.com. Pastorgiovanni.com é um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Ali nós temos 7 cursos maravilhosos via EAD, cursos online que você pode fazer com diversos assuntos em várias áreas da vida cristã. Então entre lá, faça o seu curso, um curso à distância, direto do site do Pastor Giovanni. E se você também, movido pelo Espírito Santo, sentir no seu coração o desejo de semear na nossa vida, de ofertar no ministério do Pastor Giovanni, de cuidado de vidas, de atendimento pastoral, de aconselhamento às famílias, de trabalho em células, de conquista de almas, de batizar pessoas, da pregação do Evangelho através do nosso ministério Casa na Rocha, a nossa igreja em células. Se você quiser fazer parte do nosso trabalho, entre no nosso site, lá tem toda a descrição. No sábado às 19h30 nós estaremos também nos reunindo ali na igreja Tempo de Louvor, e o endereço também está lá no nosso site pastorgiovanni.com. Lá tem todos os nossos canais, as maneiras como você pode nos assistir, de alguma maneira contribuir, ao mesmo tempo participar do nosso ministério, seja onde você está, né? Por exemplo, a irmã Zarelli nos vendo lá de Portugal, glória a Deus pela sua vida, querida Ivonete Sacomã Neves. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Semeie na nossa vida, semeie no nosso ministério, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Quem semeia com alegria, colherá com júbilo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deixa eu orar por você. Pai, nessa manhã, consagrados diante do Senhor, depois de nós meditarmos nesses 7 temas importantes da vida cristã, para que possamos viver uma vida santa, consagrada, piedosa diante do Senhor, eu quero te apresentar cada uma das pessoas que hão de assistir esse vídeo, essa live, esse vídeo, através do Facebook, através do Spotify, do Anchor, do Deezer, de todas essas plataformas que nós temos agora, para o louvor e glória do teu nome, para a propagação do Evangelho, da tua palavra, da tua unção e da tua graça através das nossas vidas. Pai, eu coloco cada vida, cada família, cada pessoa, cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, ó Deus, abre portas de trabalho, negócio, prosperidade, bênção, ajuda os teus filhos em meio a crises, mazelas, dificuldades, problemas, que o Senhor seja a resposta, Pai, que o Senhor
traga a vitória, a bênção, a glória do Senhor se manifesta. Envia os teus anjos a trabalhar, a libertar, a curar, a restaurar, a manifestar a tua glória, Pai, na vida de cada irmão, em cada casa, em cada família. Eu te peço isso de todo o coração. Que possamos aprender a bênção da meditação, a bênção da reflexão nas coisas do alto, que possamos adquirir uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade celestial no Senhor, para que possamos viver a vida que Jesus sonhou para nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, abençoando cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Então não se esqueça, irmão, entre lá, pastorgiovanni.com, e amanhã, 19h30, estaremos juntos na Igreja Tempo de Louvor, na saída para Maria Helena, passando ali o Rei Guigá, a entrada do Jardim Cruzeiro, a pracinha do Jardim Cruzeiro, um pouquinho para frente dos galpões ali, nós temos o Depósito Arrudão, a Riscorama do outro lado, a Igreja Tempo de Louvor. Nós estaremos nos reunindo, o povo da igreja em células, Casa na Rocha. Glória a Deus, nós estaremos juntos ali. Eu deixo esse convite para você. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, preserve a sua vida, sua casa, sua família. Amanhã, 19h30, nós estaremos lá servindo ao Senhor. Se você quiser participar também do nosso ministério em células, entre em contato conosco pelos contatos que estão lá no site pastorgiovanni.com. Nós estaremos conversando com você e caminhando juntamente com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Um abraço. Beijo do pastor Giovanni. Que Deus te abençoe.